Olá, pessoal! Hoje nós faremos uma revisão de conteúdos. A primeira parte hoje dos principais aspectos que foram trabalhados no decorrer do ano letivo. Inicialmente, nós temos aqui os elementos da comunicação, que são imprescindíveis para que a comunicação aconteça. Então, são esses 6 elementos. O emissor, que é aquele que é o produtor, pode ser o escritor ou o falante, e ele então emite uma mensagem, que é o texto, para um determinado receptor, que é o destinatário, que pode ser o leitor ou o ouvinte. E essa mensagem, ela é a respeito de algum assunto, de alguma situação. Portanto, o assunto ou a situação dizem respeito ao referente e ao contexto. E para que seja proferida essa mensagem, utiliza-se um determinado código, que é a língua, o idioma, através de um meio de veiculação, que é o canal. Então, para que a comunicação aconteça, ela necessita que todos esses elementos sejam levados em conta no momento em que ela é elaborada, no momento em que ela é organizada. Então, todos eles fazem parte da comunicação. O outro ponto importante também trata sobre as funções da linguagem. Aqui, lembrando que quando nós falamos de linguagem, nós não estamos falando única e exclusivamente da modalidade verbal, da linguagem verbal, mas sim da linguagem como um todo, da linguagem não verbal, que engloba aqui imagens, cores, gestos, expressões faciais. Então, todos os aspectos que fazem parte da linguagem. A primeira função que nós temos aqui sobre a linguagem é a referencial, informativa ou denotativa. Quando ocorre essa função, o propósito do locutor, que é quem produz a mensagem, é informar de maneira objetiva a respeito de determinado fato. O foco textual é o referente, ou seja, a própria informação apresentada em uma linguagem que não dá margem para a dupla interpretação. Então, aqui há um compromisso com a veracidade do que é apresentado, do que é informado. E é a função que encontra-se em textos científicos, em noticiários, em livros didáticos, em biografias e também em textos jornalísticos. A função emotiva ou expressiva, a linguagem ela está centrada no emissor, há um locutor que se expressa em primeira pessoa, revela os seus sentimentos, suas emoções, suas opiniões e impressões acerca de elementos da realidade, e é através dessa função que o emissor imprime subjetividade ao texto, ou seja, o texto ele deixa de ser objetivo para ser subjetivo. E isso ocorre em cartas pessoais, em poemas, em resenhas críticas, em bilhetes, diários, textos autobiográficos. A função conativa ou apelativa tem como intenção induzir o receptor a adquirir um produto ou contratar um serviço anunciado. E o propósito, então, é interferir no comportamento do receptor. Aqui é uma linguagem muito comum em textos de propagandas. Ocorrem verbos no imperativo e também o uso de vocativos. O foco de quem produz a mensagem é o receptor, pois ele pretende influenciá-lo. A função fática tem como foco o canal de comunicação para abri-lo ou para testá-lo, mantê-lo ou interrompê-lo. Então, prevalece o desejo do emissor de manter e prolongar o contato com o interlocutor, empenha-se em utilizar expressões
com as quais verifica se o alocutário acompanha o texto produzido, conferindo se ele está atento ao que está sendo dito. Aqui ocorre quando alguém pergunta para outra pessoa: entendeu o que eu estou falando? Você tem alguma dúvida? Quando ele então verifica, ele procura identificar se a pessoa com quem ele está falando está acompanhando o texto que está sendo dito. A função poética, nós temos textos que utilizam recursos de forma e de conteúdo que chamam a atenção para a mensagem, causam uma reação de apreciação, de estranhamento, de surpresa, admiração ou também de prazer estético. Explora-se aqui a sonoridade, o ritmo, combinações para sugerir imagens. E também é uma linguagem que é utilizada, a função da linguagem que é identificada em textos em prosa, em anúncios publicitários, em provérbios, em nomes de lojas, em marcas de produtos, em títulos de livros. Então, é bem comum nós encontrarmos a função poética nesses casos. E temos também a função metalinguística, que é quando a linguagem se volta sobre si mesma, transforma-se em seu próprio referente. O foco é o próprio código, conjunto de signos da língua, de regras de combinação desses signos que é utilizado para elaborar a mensagem. E aqui, quando a gente fala em metalinguística, nós podemos entender da seguinte forma: é quando se constrói um poema que trata sobre como se faz um poema, verbetes e dicionário que apresentam, que explicam elementos do próprio código. Enfim, quando se produz um vídeo dizendo como é que se faz a produção de um vídeo. Então, quando se usa a linguagem para falar dela mesma. Temos também o período composto por subordinação, lembrando que o período ele caracteriza-se como um período composto quando ele apresenta mais de uma oração, o que é determinado, então, pela quantidade de verbos ou locuções verbais em uma estrutura. E também ele é composto por subordinação quando ele apresenta orações que são dependentes uma da outra, ou seja, que não têm sentido completo, se forem lidas separadamente. Então, é uma relação de subordinação. Uma oração depende da outra para que o seu sentido seja completo. E nós sabemos que, quando se trata do período composto por subordinação, nós temos 3 diferentes classificações. A primeira delas compõe, então, as orações subordinadas substantivas, que é, então, quando a oração subordinada ela exerce a função de um substantivo. E ela apresenta, então, outras subdivisões, que são a subordinada substantiva subjetiva, quando essa oração ela exerce a função de sujeito. Então, conforme o exemplo nós temos aqui, é possível que ela viaje outra vez. Então, lembrando aqui que essa estrutura não tem o sujeito e a oração que é subordinada exerce essa função. Que ela viaje outra vez exerce a função de sujeito. Subordinada substantiva objetiva direta. Então, como o próprio nome já diz, exerce a função de um objeto direto, ou seja, é o complemento para o verbo sem o auxílio da preposição. Ele me perguntou se ela viajaria outra vez. Ele me perguntou o quê? Se ela viajaria outra vez. Então, nós temos o se como uma conjunção integrante e o restante, aqui que compõe essa estrutura, é o complemento para o verbo. Então, quando nós temos o verbo que recebe o complemento e sem a preposição, ela é considerada como uma subordinada substantiva objetiva direta. Temos também a subordinada substantiva objetiva indireta, que é quando essa oração exerce a função do objeto indireto. Necessito de que você viaje novamente.
Então, a palavra que precisa de complemento é o verbo necessito. Necessito do quê? De que você viaje novamente. E o verbo, temos a preposição de, que liga o complemento ao verbo, portanto, objetiva e indireta. Subordinada substantiva completiva nominal, ela exerce a função de complemento nominal. Tenho medo de que ela não viaje novamente. Tenho medo. Então, a palavra que aqui precisa do complemento é a palavra medo, que é um substantivo. E temos o de também, que ajuda a inserir o complemento para a palavra, portanto, nós temos uma completiva nominal. Subordinada substantiva predicativa é quando nós temos a função de predicativo do sujeito. Meu medo é que ela não viaje outra vez. Então, nós temos um sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Então, toda a estrutura que ela não viaje outra vez configura-se como um predicativo do sujeito. A subordinada substantivo positiva exerce a função de aposto. Esse era meu receio, que ela não viajasse outra vez. Então, aqui nós temos as orações subordinadas substantivas. A tarefa referente à aula de hoje, então no caderno vocês deverão apresentar as características do período composto por coordenação e do período composto por subordinação. O que difere uma forma de período composto da outra. Então, isso que vocês deverão apontar, deverão esquematizar no caderno de vocês. E por hoje é só. Até a próxima aula.